Eu acho que já ter corrido 5 minutos, tá certo? Nós poderíamos dar início, então, ao nosso webinar, até em respeito às pessoas que são pontuais. Nesse sentido, em primeiro lugar, nós queríamos agradecer a todos por estarem junto conosco nesse webinar, especialmente a Alejandro Rangel e Graziela Cerbino, que nos darão a honra de fazer um pequeno apanhado sobre o tema que nós estamos aqui tratando hoje. Informo às pessoas que participam que nós temos há uma possibilidade de se fazer questões, tá certo? E se vocês quiserem, vocês podem colocar questões e, se for possível, seja quando as pessoas estão falando ou preferencialmente no final da palestra, nós poderemos tentar responder algumas dessas questões, e vocês puderem, inclusive, indicar qual das pessoas que participam desse painel que vocês querem que responda, será muito útil. Estamos aqui, então, temos a honra, inclusive, de receber aqui o Alexandre Rangel. O Alexandre Rangel é um advogado que conhece profundamente o mercado de capitais, atua no mercado de capitais há muitos anos. Hoje é diretor da CVM e é membro do colegiado, que julga os casos envolvendo temáticas que serão tratadas nesse webinar. Então, ele junta aí um conhecimento teórico profundo com a prática de hoje ser um membro do colegiado que conhece questões onde a omissão ilícita é tratada. Temos também a nossa colega Graziela Gonçalves Cerbino. A Graziela hoje é diretora jurídica da B3 e se coloca numa posição bastante importante no que se refere a esses delitos por omissão. Certamente vocês vão perceber na palestra no momento em que ela fizer uso da palavra. Ela, hoje é diretora jurídica da B3, mas foi advogada de instituições financeiras por muitos anos, tendo começado, eu acho que no Bozano Simonsi, sobre a régia Luiz Fernando Freitas, grande amigo de todos nós. Depois nós temos o Luiz Roberto Assis, que muitos de vocês já conhecem de longa data. O Assis, ele é sócio sênior do Levi Salomão. A especialidade dele se situa na área de instituições financeiras, instituições de pagamento e câmbio, que é uma área que todos nós temos uma certa reverência, porque é um assunto que poucos dominam, e muito poucos dominam, como o Luiz o faz. Ele foi advogado também antes de se juntar ao time de Levi Salomão. Ele foi advogado de instituição financeira, tendo trabalhado aqui no Brasil e na matriz da instituição financeira em Frankfurt, na Alemanha. Por fim, temos Luiz Calabró. O Luiz Calabró é especializado em mercado de capitais. Antes de se juntar ao time de Levi Salomão, ele era o diretor jurídico da BCN, portanto, tem uma larga experiência, seja em mercado de capitais, seja também em autorregulação, que é um assunto que chama a atenção de todos nós e no qual o Luiz certamente nos dará uma grande contribuição. Apenas a título de introito, eu queria dizer que a escolha do tema, nós pensávamos em fazer um webinar a respeito de direitos regulatórios, direito administrativo sancionador, e houve quase um consenso em relação ao tema omissão. Por quê? Porque mais e mais o direito administrativo sancionador ligado ao mercado financeiro e de capitais, ou a regulação desses mercados, tipifica condutas omissivas, cada vez mais. No tempo que eu trabalhava no Conselhinho, no século passado, o que acontecia? Os injustos eram comissivos. Normalmente, você tinha um injusto comissivo.
Hoje, parte significativa dos julgamentos, os mais complexos, inclusive, levados a efeito, seja pela Comissão de Valores Mobiliários, seja pelo Banco Central do Brasil, seja em grau de recurso pelo Conselhinho, ele tem por objeto ilícitos omissivos, próprios e impróprios. E nós vemos a dificuldade, às vezes, principalmente de pessoas que vão assumir funções em companhias abertas e em instituições financeiras de pagamento, tem com relação a essa questão dos delitos, os ilícitos omissivos. Normalmente, é uma certa apreensão em se tornar administrador de uma instituição financeira ou de companhia aberta, as consequências todos nós conhecemos, mas o candidato a administrador, ele não tem nem qualquer problema quando se trata de lidar com condutas comissivas. Ora, um diretor, alguém que vai ser diretor de câmbio, sabe que se realizar uma operação incorreta do câmbio, ele será sancionado. Um futuro diretor de companhia aberta sabe que se ele adquirir ou vender ações de emissão da companhia livremente, ele pode sofrer uma sanção. O fato é que essas pessoas, o sujeito de câmbio conhece câmbio, o sujeito de companhia aberta conhece companhia aberta, eles estão certos que o cometimento de um ilícito depende só deles. Ou seja, em palavras mais simples, eles sabem que se eles apertarem o gatilho, eles serão punidos. Se eles não apertarem, eles não serão punidos, mesmo que outrem aperte o gatilho. Então, fica muito fácil para essas pessoas compreenderem aonde eles estão entrando, em que tipo de ambiente regulado eles estão entrando. Diferentemente, ocorre na omissão, principalmente nos dias de hoje. A gente vê as dúvidas que surgem para esses futuros diretores, administradores, membros de comitê de auditoria, que se colocam perante o advogado perguntando, bom, mas qual o cuidado que eu devo ter? Como se materializa esse cuidado na prática? E se for humanamente impossível cumprir os deveres de vigilância que a lei me impõe? E se eu errar em virtude de informações equívocas passadas por outros setores da companhia ou da instituição financeira que eu não tenho controle? Auditoria, comitê de auditoria, contabilidade, etc. Eu posso ser punido por não ter feito alguma coisa com base naquela informação? E se eu participar de órgãos colegiados, eu poderia ser corresponsabilizado por omissões havidas por outrem? E se o fato omissivo virá ganhar as manchetes do jornal? Estarei sujeito a um julgamento justo e perfeito ou serei considerado um inimigo do povo? Esses são os pontos que preocupam as pessoas. Anteriormente, baseado no conceito de responsabilidade subjetiva, a resposta a essas indagações eram extremamente fáceis, extremamente simples, mas a doutrina faz um alerta para todos os herdeiros do iluminismo que é impossível voltar ao cuitas aetas liberalis extra frex, que o Luiz certamente irá que eu pronunciei de maneira errada, mas é o bom e velho direito liberal. É impossível hoje você voltar a esse status quo ante, onde toda a responsabilidade se baseava na noção de culpa. Hoje, o direito administrativo sancionador toma outras feições, principalmente quando ligado ao mercado de capitais e mercado financeiro. O Estado cada vez mais intervém no domínio econômico, limitando a conduta dos particulares. Estamos numa época de supervigilância. As entidades que atuam no mercado financeiro de capitais têm como contraparte milhões de pessoas. E quando se fala milhões, são milhões efetivamente. Sendo, pois, capazes de colocar em risco bens jurídicos supra-individuais. Há necessidade, portanto, segundo a visão do Estado, de se criar proteções ex ante. Isso, pois, se materializa no aumento da rigidez dos controles preventivos, que
se dá principalmente por tipificação de condutas omissivas. Assim, em termos de liberdades públicas, a elaboração da norma fundamenta-se em uma postura ex parte principis, na qual se prioriza a governabilidade e não a proteção do direito do cidadão. Isso faz com que os tipos administrativos assumam preponderantemente a forma de omissivos, apertos, utilizando conceitos jurídicos com alto grau de indeterminação e, principalmente, colocando na posição de responsável pelo cumprimento da norma um maior número de pessoas, pessoas que ordinariamente não deviam ser colocadas na posição de garante. E mais, cumpre a sua função simbólica com esse tipo de restrição. Diante da expansão desse novo direito administrativo sancionador ligado ao mercado financeiro de capitais, temos que trabalhar sobre uma nova ótica, a qual, com certeza, será desvendada para vocês pelos nossos palestrantes. Feito isso, eu passo a palavra a Alexandre Rangel. Paulinho, obrigado pela introdução, uma verdadeira aula, como sempre. Sem entregar a idade de ninguém, é uma honra para mim dividir aqui esse painel com o Paulinho, que eu cresci profissionalmente, aprendendo muito com as sustentações orais do Paulinho, tanto na CVM, nas sessões de julgamento, quanto no Conselhinho. Lembro do Paulinho com uma atuação muito, muito apaixonada, muito incisiva nas tribunas ali do Conselhinho, então fico realmente lisonjeado de estar aqui com ele, Calabró, Assis, Graziella, fico muito feliz. Eu separei aqui minha breve intervenção, até porque, como eu disse mais cedo, eu estou aqui muito mais para aprender do que qualquer outra coisa. Eu separei aqui minha fala basicamente em 5 tópicos, né? Primeiro deles é o que a gente chama de viés retrospectivo. Quando a gente fala de omissão de deveres e de obrigações previstas no âmbito, no nosso caso, falando especificamente sobre CVM, quando a gente fala de omissões relacionadas a obrigações no âmbito do direito administrativo ou de obrigações previstas do ponto de vista da lei, né? Enfim, a lei das SA, a lei 6385, tem diversas seções em que se estabelece uma série de núcleos e de comandos de responsabilidades e atribuições para todos os participantes do mercado, né? Então, esses meus comentários, eles se aplicam a rigor a todos eles, né? Pelo menos do ponto de vista conceitual, a gente fala aqui das próprias obrigações das companhias abertas em si, a gente fala dos órgãos estatutários, como, por exemplo, o Conselho de Administração, ou a própria diretoria, ou os próprios intermediários que atuam mediante licença e autorização expressa da CVM no mercado de capitais, enfim. E quando a gente fala de omissão, é muito comum nas acusações em geral e nas decisões do colegiado da CVM a gente esbarrar com uma visão, como a gente diz no jargão, né? Enfim, muitas vezes acusações feitas de trás para frente. Ou seja, vislumbra-se um determinado resultado ou uma determinada questão, muitas vezes muito grave, né, e muito sensível e que desperta muitas vezes um clamor ali da opinião pública como um todo, e se faz o caminho reverso, né, para tentar identificar como terá sido possível que todas as instituições e toda a sistemática da lei tenha sido cumprida se um evento tão feio terá acontecido, né? Então, isso é um exercício que é muito difícil de se fazer, você basicamente lutar contra essa engenharia de obra pronta, né? Ou, de certa forma, com leite derramado, você resistir à tentação de apontar responsáveis porque algo de ruim aconteceu, né? Se aproximando de forma indevida, na minha opinião,
de uma espécie de responsabilidade objetiva, né? Uma obrigação de resultado, em que os administradores ou a própria companhia ou a gestora de recursos de um fundo de investimento ou um administrador fiduciário de um fundo ou um custodiante, pouco importa, que ele passe a assumir, a prevalecer esse viés retrospectivo das acusações, ele passaria a responder de forma objetiva, né? Independentemente e apesar de ter cumprido, porventura, nesse meu exemplo hipotético, todos os seus deveres, todas as suas obrigações, né? Então, esse é um primeiro cuidado conceitual que eu acho que é interessante aqui compartilhar um pouco com todos. O segundo tópico, ele passa pela forma como eventuais omissões devem, de acordo com um entendimento já razoavelmente consolidado no colegiado da CVM, de que forma essas acusações relacionadas a omissões elas devem ser enfrentadas. E aí, para evidentemente não tomar muito tempo de todos, mas a questão da análise ela precisa ser feita do ponto de vista procedimental, né? Salvo engano, provavelmente os demais falarão um pouco sobre isso com maiores detalhes, mas fato é que não cabe ao regulador, principalmente a posteriori, na minha opinião, se imiscuir em decisões de mérito, né? Ou seja, a decisão e a avaliação dos prós e contras e acertos ou eventuais desacertos no mérito de decisões de administradores ou da própria atividade da companhia ou do próprio intermediário ou do participante de mercado, é algo que não diz respeito e de forma alguma integra o mandato legal da CVM. Então, não temos competência em nenhum sentido, aliás, seja legal, seja técnico, para nos substituir na formação do elemento volitivo das partes. Não sabemos, não podemos fazer e, ainda que pudéssemos, não saberíamos fazer da forma como os participantes da iniciativa privada, que de fato compõem o mercado, sabem fazê-lo. Nesse segundo tópico ainda, né, sobre as questões de procedimento, aí, fazendo um fechamento desse meu segundo tópico, é basicamente uma preocupação que os participantes de mercado devem ter em construir, né, no tempo correto, todas as evidências que demonstrem que procedimentos foram adotados, né? Muitas vezes, as atas lavradas de forma sumária de diversos encontros sociais, né, das assembleias gerais, das reuniões de conselho, muitas vezes elas se limitam a, de forma alguma isso está errado, né, é uma praxe e o próprio dinamismo desses conclaves, eles demandam essa objetividade. Do contrário, estaríamos diante de atas de centenas de páginas, literalmente, não é o caso, mas uma preocupação adicional, que não necessariamente precisa estar registrada em ata, mas com outros registros eventuais e controles internos da própria companhia, que as eventuais verificações tenham sido feitas, que haja uma comprovação de que as comprovações, de que as perguntas foram feitas, de que as investigações por parte dos administradores foram feitas, que, num exemplo hipotético, os membros do Conselho de Administração, de fato, perguntaram aos diretores determinadas situações ou questões. Então, acho que essa seria a palavra desse meu segundo tópico. Acho que são procedimentos e evidências, né? Muitas vezes o dito ali acaba sendo perdido, muitas vezes, como praxe, as coisas não são exatamente gravadas, e a ata acaba resumindo demais, no momento em que numa segunda situação, em que porventura haja um questionamento acerca de algum dever ou de alguma obrigação atribuível àqueles administradores, ele não tenha maiores elementos além de uma ata sucinta, lavrada sob a forma de sumário, do que essa ata vai ter para oferecer para ele. Então, até como um elemento de defesa dos participantes de mercado, claro, né, contanto que esses procedimentos de fato existam, né? Acho que é uma primeira ressalva importante, né? Ninguém vai inventar algo a posteriori do que foi perguntado, quando na verdade nada o foi. Então, esse seria o meu segundo tópico aqui da minha breve explanação. O terceiro é o que a gente conhece como Reliance Defense, né? É uma espécie de direito ou uma capacidade que os participantes de mercado têm, observado, claro, ali as peculiaridades dos casos concretos, de se fiar e de confiar
na opinião técnica de terceiros, né? Então, parece muito claro que não cabe a todos os membros do Conselho de Administração um profundo domínio sobre todas as matérias que dizem respeito à atividade de uma companhia aberta. Não se exige, evidentemente, um conhecimento técnico específico muito aprofundado sobre uma área específica, né? O que se exige, claro, é o que está previsto em lei. Basicamente o dever de lealdade, o dever de diligência, enfim, com todas as consequências oriundas dessas atribuições. Então, a partir do momento em que você tem essa figura dos terceiros, que de forma alguma se substituem ou de forma alguma flexibilizam a responsabilidade e o núcleo de atribuições que recai sobre os participantes de mercado, mas fato é que parece, num caso de novo hipotético, parece existirem elementos ali muito sólidos para comprovar um comportamento razoável e, portanto, regular dos administradores de uma companhia aberta, a partir do momento que se verifica que o eventual questionamento que seja sendo formulado no ambiente sancionador tenha sido antecipadamente questionado e avaliado e objeto de estudos específicos, de contratação de pareceristas especializados no assunto e que tenha sido tomada uma decisão refletida, né, embasada e desinteressada sobre aquele tema. Então, é algo que, sem dúvida alguma, agrega evidência e agrega razoabilidade ao comportamento do participante de mercado no momento em que ele, de forma refletida e razoável, ele aciona especialistas nos respectivos assuntos para dar algum tipo de conforto. A gente sabe que as opiniões legais, e falando como um advogado aqui com quase 20 anos de atuação no mercado, a gente sabe que as opiniões legais elas têm muitas vezes mais ressalvas do que conclusões. Um documento das suas 8, 10 páginas, das quais 7, 8 são de ressalvas. De todo modo, é uma opinião importante e são ali constatações que um eventual red flag muito importante, sem dúvida alguma, é a obrigação daquele, seja advogado, seja um parecerista na matéria contábil ou quer que seja, de certa forma, é a obrigação desse participante compartilhar uma visão isenta e imparcial. Quarto ponto, eu já pincelei um pouco a questão, acho que passa muito pela dinâmica do Business Judgment Rule, acho que, enfim, vocês vão falar um pouco mais de profundidade na sequência, eu não vou me alongar muito, mas basicamente uma ciência que assegura que não cabe a rigor a ninguém a posteriori, contanto que a lei tenha sido observada, contanto que o estatuto tenha sido observado e contanto que não tenha havido nenhum tipo de fraude ou de irregularidade, não cabe a posteriori a quem quer que seja, muito menos ao regulador, entrar e atacar o mérito de decisões que comprovadamente tenham sido decisões informadas, refletidas e desinteressadas, sem qualquer tipo de viés ali, enfim, que possa, porventura, compor um outro ilícito ou uma eventual falha de uma obrigação específica. E o quinto e último tópico aqui, já ansioso para ouvir os demais e encerrar esse extenso monólogo aqui de minha parte, eu chamo a atenção para o princípio da razoabilidade, né? Acaba que é um princípio de difícil aplicação, né? A razoabilidade, assim como o bom senso, o pessoal diz que cada um tem o seu, né? O que dificulta, de certa forma, uma aplicação mais técnica e previsível e com maior segurança jurídica do Instituto, mas basicamente situações gritantes em que uma ausência completa de razoabilidade se verifica é algo que na prática é relativamente fácil de você entender onde não há razoabilidade, né? Então, encerro aqui, Paulinho e demais, essa é a minha breve e pontual exposição. Com esses 5 tópicos, eu cobri aqui alguns precedentes recentes que o colegiado da CVM teve a oportunidade de enfrentar e termino aqui minha breve exposição com a ressalva de praxe de que, enfim, essas minhas ponderações aqui, elas refletem a minha opinião pessoal e não necessariamente refletem um posicionamento institucional da CVM. Obrigado, Paulinho. Devolvo a palavra aos demais.
Muito Paulinho, obrigado, Alexandre, sua participação. Como é sempre, como SOI, a extremamente. clássica da pandemia, de que, poxa, você está no mudo, né? Então, mas é tempo. Exatamente. Eu agradeço demasiadamente o Alexandre pela sua intervenção extremamente valiosa e passo a palavra para a Graziela, mas com relação à Graziela, até, de certa forma, abusando da nossa longa amizade, Graziela, eu queria, se puder, fazer uma colocação para você, porque você está numa posição extremamente interessante, né? Você é diretora jurídica da Bolsa, e a Bolsa, ela, se eu posso me exprimir dessa forma, ela ocupa um pouco ou usa dois chapéus. O primeiro deles porque ela é, de certa forma, uma companhia aberta que é regulada. Mas também ela é secretária da Câmara de Mercado, onde disputas societárias entre companhias abertas ocorrem. Eu queria pedir para você, se for possível, que você nos explicite como é que a omissão funciona nesses dois lados do balcão. Tá ótimo, Paulinho. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, não só com os meus colegas aqui, né, e a gente vai debater esse tema. Tenho certeza que, assim como o Alexandre, vou aprender muito, mas com toda essa plateia que eu vejo aqui, super qualificada, que a gente tem hoje, que poderia estar aqui, muitos ocupando o meu lugar seguramente. Bom, eu queria, em especial, também agradecer o Levi Salomão pelo convite, e apesar do convite ter sido feito pelo Luiz Calabró, eu vou agradecer e parabenizar o Eduardo Salomão, que eu vejo que está aqui conosco, pelo time de brilhantes advogados e juristas que ele tem no escritório, alguns dos quais estão aqui conosco hoje, Paulinho, Calabró e o Luiz. Então, acho que dito isso, eu queria primeiro fazer uma consideração de maneira geral sobre a questão da omissão. E quando que a omissão ela se caracteriza como um ilícito, né? Porque me parece que nem toda omissão ela é uma conduta ilícita. E a conduta ilícita ela ocorre quando a lei, no caso aqui na nossa discussão mais específica em relação a administradores, a lei societária atribui ao administrador um dever, um poder-dever, né? Daí pode nascer a conduta ilícita por parte do administrador. Agora, o Alexandre tocou num ponto que eu acho particularmente interessante, e aí aproveito ele para responder um pouco a provocação do Paulinho, que como se coloca a omissão em relação aos diferentes atores que a gente tem na vida societária, por exemplo, né? E aqui fecho o recorte exclusivamente na Lei 6404. Na Lei 6404, embora a gente fale bastante, e eu acho que a gente vai falar durante esse webinar bastante na conduta dos administradores, tem outros atores que poderiam, em tese, serem responsabilizados por condutas omissivas também, né? O primeiro deles é a própria companhia, e aqui há um debate bastante vivo hoje na doutrina sobre a possibilidade da companhia ser responsabilizada mais especificamente por falhas informacionais, né? No meu chapéu de secretária da Câmara do Mercado, essa é uma discussão, como, enfim, amplamente divulgado aí nos jornais, acontece bastante, né? Se a companhia é possível se incluir no polo passivo a companhia como legitimada passiva para esse tipo de pedido de ressarcimento, né, pelos investidores. E aqui tem argumentos um pouco para todos os lados, né? Tem o argumento do pocket shifting, que sustenta basicamente que não, porque a companhia, na verdade, representa o valor dos próprios acionistas,
também alguns se baseiam aqui na não referência na Lei 6404 à companhia como legitimado passivo. Por outro lado, como a gente não pode interpretar o direito em tiras, né, a responsabilidade poderia ser imputada à companhia, dado que a companhia é uma ficção jurídica com a qual a gente lida. Então, esse tipo de demanda, né, litígio envolvendo omissão, ela acaba também atingindo de uma maneira ou de outra a própria companhia. E aqui não é só a própria companhia, né? Também a lei societária atribui deveres específicos ao acionista controlador. É bem verdade que na leitura lá do 116, né, parece que esses deveres são todos comissivos, e seria difícil caracterizar uma omissão naqueles deveres. Mas, numa leitura mais atenta, eu acho que a gente pode, sim, vislumbrar várias situações em que a omissão do acionista controlador pode impactar o cumprimento dos deveres que são a eles atribuídos pela lei societária. E aí, depois, por final, falando mais especificamente aqui dos administradores, né? Aqui eu acho que a gente tem uma dificuldade bastante grande, né? E talvez a melhor maneira de olhar esse assunto é olhar para os deveres. Quais são os deveres específicos dos administradores, na ausência dos quais poderia surgir uma responsabilidade por omissão? Eu gosto de olhar numa perspectiva dualista, digamos assim, desses deveres. O primeiro dever do administrador é o de gerir a atividade empresarial. Então, o administrador ele tem que tomar atitudes de gestão para atingir os fins da companhia, para cumprir o objeto social. Esse parece ser o dever precípio do administrador. No entanto, a lei societária estabelece vários deveres comportamentais, ou seja, nos atos praticados pelos administradores, é importante que se tenham, como o Alexandre já se referiu, condutas de comportamento. E aqui a lei societária traz tipos bastante abertos, né, como o dever de diligência, o dever de fiscalizar e assim por diante. A dificuldade dos conceitos abertos é que eles podem trazer grande insegurança jurídica, já que, exatamente por serem abertos, não tem uma concretude sobre qual é a prática em específico que demonstraria a ausência de uma omissão. Por outro lado, eles são deveres propositalmente estabelecidos na lei societária como conceitos abertos, na medida em que eles precisam ser interpretados à luz dos casos, da situação completa, da situação concreta, desculpa. Então, aqui eu acho que é o equilíbrio importante e muitas vezes difícil para o julgador, né? Em que se precisa ter um regime de responsabilidade que cria desincentivos para o administrador, que não atue de forma diligente, atendendo os preceitos da lei societária, mas que no mesmo modo, ou enfim, ou se tenha também alguma previsibilidade sobre quais são as condutas que seriam, portanto, legítimas e qual é a razoabilidade dos atos societários, até onde pode ir a diligência, né? E aqui eu me filio à visão também já trazida pelo Alexandre, que, segundo a qual nós temos que olhar sempre no julgamento dessas ações as circunstâncias de fato e de direito existentes à época dos fatos. Não é difícil a gente ver julgamentos administrativos ocorrendo décadas depois
da ocorrência dos fatos, né? Pelo menos uma década talvez seja mais frequente, décadas talvez menos frequente, mas fato é que existe um distanciamento. Luiz Leonardo Cantidiano, inclusive, se referia a isso de uma maneira muito positiva, né? Que não se pode julgar ali no calor do tiro. É preciso ter uma reflexão. Mas o que acontece, a decorrência ou a externalidade disso, é que as circunstâncias de direito e de fato mudam ao longo do tempo. O olhar das pessoas muda ao longo do tempo. E é preciso que se julgue com um olhar existente à época dos fatos, não o olhar atualizado, né? Acho que quase todos nós aqui já estávamos trabalhando na década de 80, 90, e existiam condutas aceitáveis na década de 90 que são impensáveis hoje. E, no entanto, se hoje se for julgar um processo como esses, é importante que se dê um contexto histórico para aquele julgamento. E eu acho que o contexto não é só histórico em relação a como se interpreta o direito ou como se interpretava o direito naquela ocasião. É importante também que se tenha um contexto fático da atuação do próprio administrador, né? Porque o que acontece é que o administrador, em vista de uma acusação de omissão no desempenho das suas atividades, tem escrutinada o seu olhar em relação a um único tema, a um único ponto, e se desconsidera que a vida societária ela é feita de uma amarração de diversos temas que competem entre si, e que na vida societária nem sempre a decisão mais aprofundada, com todos os pareceres, é a melhor para a companhia. Muitas vezes, a companhia precisa tomar decisões rápidas, sem que se tenha como se pode, numa análise a posteriori, sem que se tenha ali 10 pareceres olhando o assunto, ou 5 pareceres olhando o assunto. Então, a dinâmica da vida societária exige, e aqui já faço referência um pouco, atendendo à provocação do Paulinho, a minha cadeira como diretora jurídica, na vida societária, o elemento agilidade é bastante importante, né? E ele precisa ser equilibrado, e eu acho que aí é a razoabilidade ou o equilíbrio entre os deveres de diligência dos administradores e o seu dever fim, o seu dever função, que é atingir o interesse da companhia. Acho que essas são as minhas principais considerações aqui preliminares, e também, enfim, passo a palavra, Paulinho, para ouvir os demais. Muito obrigado, doutora Graziela. Passamos, então, a palavra ao Luiz Roberto de Assis, que, obviamente, viu ocorrer um crime contra a língua de Thomas Mann e provavelmente vai pronunciar a frase de maneira correta. Além disso, vai nos brindar com uma análise, levando em conta a sua larga experiência no mercado financeiro, envolvendo instituições financeiras, instituições de pagamentos e também câmbio. Obrigado, Paulinho. Boa noite a todos. Bom, se crime tivesse ocorrido na sua pronúncia da língua alemã, teria sido comissivo, então não é objeto do nosso seminário de hoje, eu não vou comentá-la. Mas, então, eu separei aqui alguns apontamentos voltados mais a assuntos de instituições financeiras. Claro que tudo que se disse a respeito de companhia aberta e sociedades anônimas se aplica às instituições financeiras que forem companhia aberta ou sociedade anônima, e sociedade anônima praticamente todas serão. Mas meus comentários aqui serão mais voltados à legislação específica
de instituições financeiras, que, como disse o Paulinho, tradicionalmente os ilícitos administrativos previstos para instituições financeiras eram tradicionalmente comissivos: realizar operação vedada, opor embaraço à fiscalização, fornecer informação falsa, enfim, uma série de delitos comissivos. Mas cada vez mais nós temos visto a proliferação de delitos tipificados como omissivos. Então, por exemplo, deixar de fornecer informação obrigatória ao Banco Central, deixar de fiscalizar os atos de órgãos da administração da instituição financeira, deixar de segregar as atividades da instituição financeira de outras sociedades controladas, deixar de atuar com diligência e prudência na condução da administração da instituição financeira. E o Banco Central tem efetivamente aplicado punições por conta desses delitos. Agora, quem pode ser responsabilizado por eles? Aqui, eu vejo que a professora Heloísa Estelita está na nossa plateia. Eu havia até selecionado uma frase escrita por ela: simplesmente ocupar uma posição numa estrutura, deter o poder de representação de uma empresa, ter o cargo de diretor, ser administrador de uma sociedade, nada disso descreve uma ação ou uma omissão, mas sim estados. É uma situação de fato, é o simples estado. E a estados nada se imputa. Ou seja, é necessário que haja uma ação ou omissão. Os ilícitos são praticados por ações ou omissões humanas. Agora, quando a omissão pode ser relevante? Aqui a gente precisa ir ao artigo 13 do Código Penal, porque o mesmo princípio se aplica ao direito ao direito administrativo punitivo. Né? Quem pode ser punido quando a omissão é relevante? Quando alguém devia agir para impedir que aquele resultado acontecesse, tinha o dever de agir, por exemplo, tinha o dever de fornecer informação e deixou de fornecer, tinha o dever de fiscalizar, e além de ter o dever, poder agir. O dever-poder, como disse a Graziella, um poder-dever. E agora, de onde vem esse dever de agir? Esse dever de agir pode estar definido na própria lei, na extensa regulamentação do Banco Central, do Conselho Monetário, do Estatuto ou no contrato social da instituição, ou na própria indicação como diretor responsável. E esse é um ponto importante, porque eu tive a curiosidade de procurar no Unicad. Hoje existem, segundo a informação do Unicad, 30 tipos de diretor responsável que devem ser indicados por um banco comercial. Isso se o site do Banco Central estiver atualizado, talvez sejam até mais do que 30. Então, claro, nem todos os bancos terão 30 diretores e obviamente, os diretores podem acumular funções, porque não existem tantos. Nem todos terão os 30 cargos, depende das atividades que a instituição financeira realize, mas são potencialmente 30 cargos de diretor responsável. Então, eu analisei um pouco a jurisprudência do Conselhinho, que o Paulinho conhece muito melhor do que eu, mas analisei alguns casos para extrair alguns exemplos de situações em que o Conselho de Recursos, em que houve condenação por omissão, e ela foi de alguma forma ou modificada, reformada, os administradores foram absolvidos, ou ao menos a responsabilidade foi mitigada com base em elementos que o Conselho considerou, e a partir disso eu preparei uma pequena lista de o que pode ser feito. Qual a finalidade dessa análise? O que pode ser feito para evitar uma responsabilização ou diminuí-la? Então, por exemplo, em um caso
já bastante antigo, o caso é antigo, mas o acórdão nem tanto, no caso do Banco Marca, de 2013, os fatos foram em 99, mas o acórdão é de 2013. A decisão de primeiro grau do Banco Central, em primeiro lugar, essa decisão não tratou do controlador, do acionista controlador, porque ele não recorreu. Me parece que ele foi intimado, estava preso na Itália, mas não recorreu. Então, essa decisão, esse recurso, trata apenas dos demais administradores. A decisão do Banco Central, em primeiro grau, condenou os diretores por omissão. O Banco Central disse que os diretores deveriam e poderiam ter evitado que o banco tomasse as posições de risco excessivas. A questão era, o banco estava muito comprado em dólar e houve a maxi desvalorização que causou um prejuízo enorme ao banco. O Conselho de Recursos, em ampla maioria, manteve as condenações de 2 diretores que foram considerados de áreas que efetivamente tinham o poder e o dever, que eram as áreas de tesouraria e financeira, diretor financeiro e diretor de tesouraria. Os outros diretores foram absolvidos pelo Conselho, que considerou que não havia qualquer relação entre as operações irregulares e as atribuições desses diretores. E mais do que isso, o Conselho considerou declarações que o próprio controlador havia feito, se pavoneando, dizendo que quem manda nesse banco sou eu, todo mundo sabe que eu é que fundei esse banco, tudo que acontece de bom ou de ruim é culpa minha. Para com isso dizer que então os diretores, aqueles diretores, não só não tinham dever, como nem podiam agir para evitar. Um outro caso é também bastante conhecido, citando esses 2 casos porque são públicos, enfim, os acórdãos estão aí publicados e foram amplamente noticiados. Outro caso amplamente conhecido do Banco Pan-Americano, no acórdão de 2015, houve condenação dos diretores, de membros dos conselheiros de administração, membros de comitês de auditoria, todas por condutas omissivas. Em resumo, basicamente ligadas à contabilização irregular de créditos, não contabilização de passivos que deviam ser contabilizados, enfim. Também nesse caso, o Conselho considerou que alguns diretores das áreas afeitas aos fatos, a condenação deveria ser mantida, outros diretores não. Por exemplo, o diretor comercial, o diretor de investimentos, diretor jurídico, eram áreas que não tinham o dever de fiscalizar aquelas nas quais ocorreram as irregularidades e nem o poder. E mais do que isso, o diretor de investimentos sequer poderia, por disposição normativa, ele sequer poderia se envolver naquela área, por ser um diretor responsável pela gestão de recursos de terceiros. A regulamentação expressamente o proíbe de ter ingerência em qualquer outra área, por questão de conflito de interesse. E mesmo em relação aos conselheiros, também a pena foi reduzida de habilitação para multa, considerando que as irregularidades não foram detectadas pelas áreas que tinham função de fiscalização e controle e que não havia qualquer sinal de envolvimento dos membros do Conselho de Administração nas irregularidades. Então, citei esses 2 casos apenas que foram conhecidos e mais emblemáticos, não são os únicos, outros poderão ser citados, mas, enfim, o que
o que extrair desses casos e de outros semelhantes? O que fazer? Então, primeira sugestão: definir claramente as atribuições dos administradores no estatuto. Estabelecer regras claras quanto à estrutura de decisões dentro da instituição. Quem é responsável pelas decisões alçadas, enfim. Quais decisões podem ser tomadas individualmente, quais atos podem ser tomados individualmente, quais outros devem ser aprovados, por exemplo, pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia. Que essa estrutura de decisões e de atos esteja claramente definidas no Estatuto. Estabelecer regras claras de conflito de interesse nos manuais de políticas internas, isso é até uma obrigação pela Resolução 2554, estabelecer regras que evitem situações de conflito de interesse, e ao se evitar, se cria uma segregação entre as áreas de forma a se poder afirmar, como no caso do diretor de administração de recursos de terceiros, que aqueles administradores ou aqueles ocupantes de cargos estatutários sequer podiam ter acesso às informações da outra área. Disseminar internamente o conhecimento dessas regras, porque não adianta ter as políticas e elas não serem aplicadas, elas não serem efetivas. Que elas sejam efetivamente de conhecimento por meio de treinamentos internos e que elas sejam efetivamente aplicadas. O Rangel já... tudo que foi dito antes, inclusive algumas sugestões do Rangel, se aplicam plenamente aqui, claro, a questão do Reliance Defense, tomada de decisões baseadas em pareceres técnicos, estudos externos. No caso de surgimento efetivo de conflitos de interesse, fazer consignar em ato ou em documento a situação de conflito, que qualquer divergência com decisões de outros administradores, qualquer divergência seja consignada em ata, isso, aliás, é a determinação da própria lei das sociedades por ações. Já chegando perto do problema, o Banco Central fez um apontamento, ainda não é um processo administrativo, mas fez um apontamento nos célebres auditorias, colaborar para tomar uma postura ativa no aperfeiçoamento das estruturas de controle interno, sem que isso signifique reconhecimento de que há alguma falha ou não, mas simplesmente a simples postura ativa, olha, vamos fazer algo para melhorar as nossas estruturas de controle. Isso é considerado também, isso tem sido considerado nas decisões como mitigador de responsabilidade. E no caso da instauração do processo, bom, aí é difícil estabelecer uma regra, vai depender, cada caso é um caso, mas o que dá para dizer dessa distância nesse nível de generalidade, simplesmente se procurar demonstrar na defesa qual é a efetiva divisão de responsabilidades dentro da instituição, se quem está sendo acusado tinha o dever de agir e podia agir. Eu acho que estas, senhor presidente Paulin, eram as minhas considerações que eu tinha a fazer. Agradeço muito a colaboração e passo imediatamente a palavra ao Luiz Felipe Calabró. Muito obrigado, Paulin. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui para debater esse tema tão instigante, complexo, né? E importante para a governança. A gente tem visto e ouvido muito se falar em ESG, né? Environment, Social and Governance, e esse tema das omissões, ele tem se tornado cada vez mais complexo, justamente porque, além das tradicionais questões, né, relativas a dever de diligência, lealdade, informação, do business as usual,
cada vez mais diretores e administradores, membros de conselho também têm que lidar com outras questões também muito relevantes, como as questões ambientais, as questões sociais, né? Redução de externalidades negativas das empresas. Esse não é um papo, né, que é só de marketing, é algo que está sendo internalizado nas principais normas, né? Um exemplo disso é a consulta pública que o Banco Central lançou recentemente sobre os riscos socioambientais e que vão levar esse tema será alçado até a alta administração. Então, pessoas que estão em conselho de administração, em comitê de auditoria e direção, terão que trabalhar com esse tema, já trabalham e cada vez mais aí tem aí um vetor normativo para que essas questões também sejam incorporadas aí às rotinas das decisões. E isso também tem um lado muito bom, um lado de redução de externalidades negativas, de internalização nas companhias e nas instituições financeiras de temas relevantes ligados aí ao artigo 170 da Constituição Federal, né, a ordem econômica. Mas, por outro lado, também tem questões relativas à responsabilidade, seja por comissão, por atos comissivos, né, seja por omissão, ou seja, negligenciar aí essas questões. Então, realmente é um tema que, se a gente for pensar, olhando para o passado e olhando para frente, a tendência é que ele fique cada vez mais complexo mesmo, mas há boas notícias aí também a lembrar, né? Uma delas é a questão que veio em 2017. Né? Em 2017 veio uma lei, a Lei 13.506, que ela foi muito noticiada pelo lado do robustecimento das penas. Né? Então, foi muito falado que as penas foram elevadas, só para lembrar a pena fixa foi de 500 mil para 50 milhões, né? Isso tanto no âmbito do Banco Central quanto da CVM. Mas essa mesma lei, ela introduziu um ponto importante de flexibilidade e de racionalidade, razoabilidade, como muito bem mencionou o Alexandre Rangel. Podemos também falar que ela está em linha com o princípio da proporcionalidade, que é justamente deixar claro em lei que o agente público, né, um fiscal lá da CVM, ele pode deixar de agir se ele entender que o caso é de pouca relevância ou de inexpressividade da lesão aos interesses dos investidores ou consumidores bancários, vamos dizer assim. Isso tanto do ponto de vista da estrutura de CVM como também de Banco Central. Isso já vinha sendo feito por alguns servidores públicos, mas com risco de prevaricação, né? Estamos falando de omissão, a omissão não é só para agente privado, né? O agente público também pode se omitir e ser responsabilizado por isso. Então, aqueles que decidiam por inexpressividade da conduta ou por numa analogia do direito penal mínimo, né, o direito sancionador mínimo, assumiam o risco de fazê-lo, ainda, obviamente, apoiados pelo princípio da motivação das decisões, mas essa norma ela é importante ser lembrada porque ela deixa claro que não é necessário ter processo para tudo, né, processo sancionador para todas as questões. Então, aquele que vai ocupar um cargo de direção, seja um diretor com responsabilidade pessoal ou ocupar um cargo num conselho de administração, ele sempre fica preocupado. Bom, será que eu vou ser responsabilizado por tudo? Ou seja, tolerância zero, e isso elevaria o risco de um problema de forma bem grave? A resposta é não. O sistema, a estrutura normativa, ela não está moldada para que isso aconteça, ou seja, não é qualquer infração, qualquer problema que aconteça na companhia que vai levar à responsabilização de um diretor ou de um membro de um conselho. É preciso que se tenha em mente que tanto aquele que faz a acusação como aquele que julga também tem responsabilidades. E aí, além dessa norma que eu citei, tem também, vale lembrar, a lei de introdução às normas brasileiras, né, que teve uma mudança também não tão antiga, em 2016, que trata também da importância de se trabalhar, né, ou seja, é vedado, na verdade, conforme essa norma estabelece, que se aplique conceitos abstratos nas decisões administrativas. Como é que se interpreta essa norma, considerando tudo que foi dito aqui, no sentido de que os deveres dos dirigentes e administradores são enunciados como cláusulas gerais, né? Princípios e cláusulas gerais
principalmente a cláusula da boa-fé objetiva, que se desdobra em deveres de diligência, de proteção, de informação. Como que convivem, então, essas duas coisas, né? A resposta é que aquele que vai fazer uma acusação e aquele que vai julgar depois mais à frente precisa descrever a conduta do acusado de forma bem específica. Não adianta utilizar a norma literal, ou seja, o diretor é responsável por tal coisa, então, portanto, pelo cumprimento da norma, então, se essa norma foi descumprida, ele já está acusado automaticamente, como se fosse uma responsabilidade objetiva, né? É necessário que se tenha a descrição da conduta, e nessa descrição da conduta vale todo o que já foi falado, muito bem falado aqui pelo Alexandre, principalmente em relação a não se retroagir com verdades de hoje, né? É importante se considerar quais eram as informações disponíveis, qual foi a conduta do dirigente ou do administrador. E aí é importante questões como troca de cartas com o regulador, por exemplo, se existia já um aviso sobre um problema, se esse problema já foi levado ao conhecimento do diretor, né? Pensando agora numa hipótese de responsabilidade de diretores, né? Diretores responsáveis por determinados processos. Se o processo é falho, e é natural que haja problemas, né? Nenhuma empresa é perfeita, é impossível hoje, dado toda a evolução tecnológica, pensar em risco zero, né? Isso não é realista, seria um dever ser inatingível, né? Estipular uma tolerância zero. Então é importante que seja descrita essa conduta. No trabalho de descrição da conduta, nessa análise, nesse escrutínio mais severo que é feito, é possível que até se perceba que não há responsabilidade do diretor, né? Ou então, mais ainda, num órgão colegiado. É possível que se perceba que, na verdade, ali, apesar da existência de uma falha, não há responsabilidade pessoal em razão daquela falha. Seja porque não é uma falha recorrente, seja porque houve diligência prévia, né? Houve diligência, mas apesar disso existiu uma falha, obviamente haverá um juízo de materialidade, né? Que tipo de falha é essa? Qual a materialidade dessa falha em termos de prejuízo a terceiros, em termos de relevância de valores envolvidos, né? Ainda que não haja prejudicados identificados. Então, isso é um ponto importante. Não descarta a necessidade de um agir diligente, né? Então, na linha das recomendações que o Assis muito bem ponderou aqui, acrescentaria, né? Então, aquele que vai ocupar um cargo de direção ou um cargo num órgão colegiado precisa conhecer muito bem a companhia, conhecer os seus pares, quem é a diretoria. Isso é uma obviedade, mas é importante, porque há uma relação de confiança, sim, sem dúvida nenhuma. Confiança não só em pessoas, mas também em inteligência artificial, em processos tecnológicos, e o direito não deve ter uma linha normativa e também interpretativa para que a confiança seja quebrada, porque isso também é ruim, né? Ou seja, quebrar a confiança dentro de uma empresa, ou instalar um regime de medo, de paralisação, em que as pessoas não conseguem agir de forma cooperativa, não é o que se quer, pensando na função do direito, né? Aqui me permito lembrar do grande Norberto Bobbio, da estrutura à função. Então, qual que é a função de se penalizar a omissão? É incentivar boas práticas, né? E quais são as boas práticas? Obviamente, do ponto de vista da direção e de um órgão de administração, tem que ter o ceticismo, né? O ceticismo é algo que leva ao agir prudente, mas esse ceticismo não deve se transformar numa paranoia ou numa atuação vigilante extrema em que prejudique a dinâmica de negócios, né? Então, tudo que foi falado aqui em relação ao equilíbrio e à proporcionalidade e razoabilidade são muito importantes, né? De um lado, é importante documentar a diligência, então os conselhos relativos aí, as recomendações relativas a atentar-se para as atas, né? As atas que documentam as decisões. Não se quer aqui pensar numa ata prolixa, obviamente o sumário executivo é o padrão, mas para questões relevantes em que há divergência de interpretação, por exemplo, talvez seja recomendável ali constar numa ata ali um voto dissidente, inclusive até para
se ter a aplicabilidade de uma isenção de responsabilidade, se for o caso. Mas no dia a dia de uma empresa, é importante também lembrar que o direito prestigia, né, a boa-fé, a cooperação, né, e isso também está ancorado nas melhores teorias de administração, né? Então, é muito comum, principalmente para a turma mais nova, e também o perfil de startups, né, se ter aquela questão de que nem há hierarquia na empresa. Né? Há empresas que se colocam dessa forma, em que há uma democracia tão grande dentro da empresa que aquele símbolo do chefe, que tem um poder hierárquico, ele está desaparecendo. E é bom que isso aconteça, né? Tem um lado muito, muito interessante disso para a dinâmica de uma empresa. Mas não dá para esquecer que há cargos que têm responsabilidade pessoal, né, de direção, principalmente, como o Luiz falou, como o dono do processo, né? Há cargos em que a responsabilidade por controle, e esse relatório de controles ele vai até a administração, né, alta administração. Exemplo disso é intermediário, né, uma corretora, uma distribuidora, tem que ter um diretor de controles internos. Esse documento ele vai até o conselho de administração, o comitê de auditoria, né? Então, esses elementos, condições sine qua non, ou seja, documentos que devem ser avaliados pelos órgãos colegiados, né, é o mínimo que se espera. Ou seja, se isso não for avaliado, já se tem uma omissão passível de punição, né, certamente, nesses casos. Então, esse é o primeiro ponto de observar que o direito ele está, né, as normas prestigiam a boa-fé desde da linha de colocá-la como um dever a ser atingido, mas também no seu reverso, que é combater omissões, ou seja, a omissão ela sempre vai estar relacionada a um descumprimento de um dever de diligência, ou seja, alguém é responsável por omissão porque descumpriu um dever de diligência, e é importante que uma peça acusatória descreva isso, descreva qual foi o dever que foi descumprido por omissão, né? Óbvio que existem aqueles deveres, aquelas omissões que são de mera conduta, né? Um exemplo disso no direito penal, a omissão de socorro, mas nós estamos aqui falando mais daquelas omissões que geram resultado. Então, além de descrever qual é o dever que foi descumprido, é importante que tenha também ali a descrição do nexo causal entre o descumprimento daquele dever e o resultado, para que seja possível, né, o defendente exercer ali todo o seu direito de ampla defesa e questionar aquela acusação. Um ponto importante também de recomendações falando um pouco de estrutura, a importância da autorregulação para completar as cláusulas gerais, né? Então, como a gente disse, os deveres de diligência são colocados na norma como cláusulas gerais, e um dos grandes inputs, né, de detalhamento maior dessa diligência está nas normas de autorregulação, tanto do ponto de vista normativo, como também dos próprios precedentes também, né? Então, diante de uma cláusula geral, a importância dos precedentes, né, é vital. E essa questão ela foi alçada, inclusive, pegando aqui um exemplo, a norma da CVM, a 607, que veio logo após aquela norma que eu mencionei de 2017, né? A 607 estabeleceu ali critérios mais específicos para a dosimetria de pena. São critérios que, no nível da regulação, né, que, de certa forma, conferem mais segurança jurídica e dão forças aos precedentes. A mesma coisa acontece no âmbito da autorregulação. Então, como input de interpretação, as decisões de autorregulação são bem relevantes, inclusive há aproveitamento das decisões da autorregulação no âmbito das autarquias, né? Principalmente no caso da CVM, em que há, na instrução 461, o artigo 49, que diz que as decisões da autorregulação elas podem ser aproveitadas, né, para diminuir penas ou para serem consideradas no âmbito da CVM, por exemplo, caso o processo prossiga perante a CVM. E essa função da autorregulação, então, de conferir um pouco mais de especificidade aos deveres, ela está, portanto, nesses dois ambientes, tanto no ambiente normativo, que um exemplo disso, no caso
da BSM, né? A BSM, como entidade autorreguladora, sempre seguiu as normas da autorregulação, da B3, né? Nas suas análises. E a norma da B3 estabelece diversos processos de controles internos, né? O famoso PQO, Programa de Qualificação Operacional, que é uma regra de acesso, e ali tem diversos itens mais detalhados, né, que pautam uma análise de um eventual caso de omissão. E um ponto relevante a se destacar é que a jurisprudência da BSM sempre foi no sentido de que a responsabilidade é subjetiva, ou seja, sempre se valoriza a conduta do agente, tanto para fins de não instaurar um processo. Então, as decisões de arquivamento, que são várias decisões de arquivamento, elas vão levar em consideração o que foi feito, qual foi a diligência apresentada pelo diretor. Né? E isso, planos de ação, andamento implantados, isso pode levar a um arquivamento que é documentado e isso depois é avaliado pela CVM, que também pode chegar à mesma conclusão. Então, esse ponto é muito importante. Obviamente, não se tem uma publicação dessas decisões de arquivamento para fins de precedentes, mas isso acaba pautando a atuação da entidade autorreguladora e é muito importante para fins de aferição aí de um caso de omissão. Falando um pouquinho do Business Judgment Rule, que foi mencionado, né? Acho que convém lembrar que esse é um critério interessante e bem antigo de avaliação, né? Acho que um dos primeiros foi em 1847, lá na Suprema Corte de Alabama, e foi enunciado pelo julgador que se houvesse uma responsabilidade objetiva, nenhum homem prudente aceitaria um cargo, né, de direção ou um cargo de membro de conselho, porque a responsabilidade seria praticamente ilimitada, considerando a possibilidade de falhas, né, que sempre são possíveis, especialmente em questões de sistemas tecnológicos. Né? Bom, por fim, acho que vale só mencionar aqui, antes de passar para as questões, fico à disposição para as perguntas, né? Mas vou fechar aqui também com essa questão do princípio da proporcionalidade, né? Que eu já mencionei, e que ele é replicado, deriva da Constituição Federal, é replicado na instrução da CVM 607, e ele é muito importante não só para a fase de um processo em andamento, como também para pautar termos de compromisso, para pautar a atuação de acusar ou não acusar, né? Naquela linha que eu mencionei, às vezes é melhor não ter um processo, mas atinge-se a função educativa não tendo um processo, né? Obviamente para as questões menos severas e mais e que tenham 3 elementos importantes: a melhoria da conduta, o ressarcimento de eventuais prejudicados, né? E a melhoria dos controles. Então, é possível que essas 3 coisas sejam comprovadas antes de um processo existir. E como a função do direito é melhorar as condutas, que assim seja. Não é necessário, talvez, um processo sancionador. A gente vê que essa questão da boa-fé sendo incentivada, ela é um sistema que não só ocorre no Brasil, mas é algo internacional, né? Então, quando se tem, por exemplo, um paper internacional muito conhecido, é o Credible Deterrence, que é uma publicação da IOSCO de 2016, e vai falar de um sistema com credibilidade, né, um sistema punitivo com credibilidade. Esse sistema ele precisa ter algumas características, e a credibilidade desse sistema ela depende muito da capacidade do sistema de educar, né, de criar uma pavimentação, um incentivo às boas condutas. E muito se discute se isso não é melhor fazer isso com um viés mais educativo, com um viés mais de uma certa, não é uma parceria, não é uma boa palavra, mas uma proximidade entre regulador e regulado. A autorregulação tem muito disso, né? Inclusive, em que existe ali um conhecimento técnico do que é possível atingir. Isso é muito interessante, mesmo que não, e essa proximidade entre regulador e regulado, ela gera aí um atingimento da função, né, de estimular a boa-fé maior do que
eventualmente, um sistema calcado apenas no punitivo, né? Então, ainda que se tenha em mente um sistema de broken window, né, de tolerância zero, é possível atingir isso por meio de outras ferramentas que não só o processo administrativo. Mas, para isso, é importante que a prática dos advogados e também dos participantes tenham aí também esse tipo de viés, né, na hora de analisar um caso, e por isso que a Instrução 607 e outras normas estabelecem o prêmio para aquele que age de boa-fé, né, não só como repercutindo como circunstâncias atenuantes, né, e que podem levar, inclusive, a não ter uma pena, dependendo do caso. Então, essa cooperação entre regulado e regulador, ela também tem aí questões práticas importantes quando se tem um processo em andamento, e essa boa-fé ela pode vir, ainda que tardiamente, no caso, existiu uma omissão, existiu ali um problema, há um reconhecimento disso, há uma demonstração de uma boa-fé posterior, que, dependendo, se for muito forte, ela pode levar, inclusive, ao arquivamento do caso. Bom, eram essas considerações. Muito obrigado e permaneço aqui à disposição para as perguntas. Um breve gancho aqui, nesse seu último comentário de espécie de medidas, de certa forma, alternativas, né, a um sancionador. O sancionador, um processo administrativo sancionador, ele tem um peso, ele tem um ônus muito grande para todo mundo, aliás, né, para os regulados, para a administração pública. É um trabalho e é uma dedicação de tempo, energia e recursos tão escassos que realmente um olhar mais criterioso para o caso, que de fato de certa forma, vocacionado a um julgamento, com toda a instrução, com todos os procedimentos preparatórios. Emblemático, minha primeira semana na CVM, na minha caixa de entrada de e-mails tinha o meu caso, o meu primeiro sancionador, dizia respeito a um agente autônomo que sequer existia mais, uma pessoa jurídica, já tinha sido, enfim, saiu do mercado, cancelou a sua inscrição como agente autônomo. A norma aplicável era 434, uma instrução que foi substituída pela 497, e no mesmo momento em que a gente estava tratando desse sancionador, eu tinha na minha caixa de entrada um e-mail do Bruno Luna, da ASA, área técnica da CVM, que fez um estudo completíssimo sobre como é que é o regime de exclusividade de agentes autônomos ao redor do mundo, que é um dos temas conceituais que a CVM submeteu à audiência pública para a nova 497. Então, estava lá eu com o meu dilema eterno de gestão de tempo, né, de forma mais eficiente possível, olhando para um sancionador de literalmente mais de 10 anos, fazendo um link com o que a Graziela falou, esse meu caso específico era de mais de 10 anos atrás. E, por outro lado, uma discussão interessantíssima, super atual, para frente, como é que o mundo lá fora regulatoriamente enxerga a questão da exclusividade dos agentes autônomos, né? Pode, não pode, de que forma poderia, de que forma faz sentido, quais são as vantagens e desvantagens. Então, essa é a materialização desse ônus de um sancionador se materializou rapidamente para mim. Literalmente, na primeira semana, eu estava com esses dois dilemas ali, né? Vou olhar para o sancionador de 10 anos atrás ou vou ler o artigo interessantíssimo falando de como é que funciona a regulação de agente autônomo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, enfim. Nosso do ofício. Nós estamos a poucos minutos do final, mas só vai dar tempo, eu acho, de responder uma pergunta bastante interessante que foi trazida pelo Vinícius Andrade, e ele diz o seguinte: a lei anticorrupção abriu a possibilidade do órgão regulator não instaurar um processo administrativo e celebrar um termo de compromisso. Porém, o acordo feito com um regulador não limita a ação de outros órgãos reguladores ou acusadores. Nos Estados Unidos, o Ministério da Justiça, que coordena os acordos o Ministério das Justiça coordena os acordos para que ele seja feito de uma só vez.
Vocês não acham que a opção do legislador brasileiro traz insegurança e desincentiva o termo de compromisso? O que o Vinícius quer saber, em síntese, é que hoje você fazer um termo de compromisso na CVM, reconhece culpa, faz o diabo, qualquer tipo de outro método de composição. Você resolve a situação vis-à-vis a CVM, mas você vai ter uma série de outros órgãos que vão aproveitar, inclusive, do detalhamento das suas condutas que você fez em favor da CVM, em favor do Banco Central, etc. E aí tem Ministério Público, às vezes, tribunal, até o Tribunal de Contas da União, a CGU, entram nessa área. Então, o que ele quer saber é o seguinte: não será mais fácil que tivesse um órgão que coordenasse e que uma situação que poderia ser composta com o Estado brasileiro fosse coordenada por um só órgão e resolvesse todos os problemas? Se o Alexandre puder nos falar isso em poucos minutos e o Assis puder completar em também poucos minutos, eu acho que a questão é bastante interessante, embora não trate exatamente de omissão. Não, uma ótima pergunta, agradecendo aqui pela participação. A rigor, na CVM, esse comentário ele seria talvez um pouco mais aplicável à figura dos acordos de supervisão, que é um instituto que guarda algumas semelhanças com a figura do termo de compromisso, mas a figura do termo de compromisso, o instituto ele não representa nenhum tipo de confissão ou de reconhecimento de culpa. É um instituto em que, de lado a lado, tanto a administração pública quanto o participante de mercado convencionam uma determinada contrapartida do privado para o público para que aquele processo se encerre. Então, não há exatamente nenhum tipo de repercussão do ponto de vista jurídico. Uma situação que foi trazida pela Lei 13.506 e foi refletida na instrução da CVM 607, que o Calabró mencionou há pouco, de fato, existe a figura do acordo de supervisão, em que participantes de mercado em geral tem esse canal de acesso à CVM para negociar o que seria, de certa forma, o equivalente aos acordos de colaboração ou de delação premiada. Tá? E, sem dúvida alguma, respondendo objetivamente aqui, tentando fugir um pouco do meu viés histórico de advogado e tentando ser o mais objetivo possível, sem dúvida seria o ideal que houvesse uma espécie de balcão único. O que, a rigor dos meus parcos conhecimentos de matéria criminal, é algo que se aplica também em outras searas, né? Percebe-se acordos celebrados com a Polícia Federal, que são questionados pelo Ministério Público, que são, às vezes, homologados ou não pelo Judiciário. Então, há uma dúvida adicional, né? Estamos no Brasil, onde até o passado é incerto, em que, de fato, não há esse balcão único, né? Infelizmente, sem dúvida alguma. E com relação à opção do legislador, é algo que, enfim, cabe a nós respeitar aqui a separação de poderes e, evidentemente, o processo legislativo, assim como as salsichas, aquele velho ditado que, enfim, o processo ele começa de uma forma e muitas vezes a dinâmica do processo legislativo, de forma muito democrática e razoável, enfim, transparente, de certa forma, acaba levando o texto legal para um caminho que, por outro lado, gera desafios do ponto de vista de aplicação daquela lei. Mas seriam essas minhas contribuições. Acho que o acordo de supervisão, sem dúvida alguma, seria... Já teríamos exemplos a divulgar ao mercado em geral de acordos, caso, de fato, essa ponderação apresentada na pergunta do nosso público... Vinícius Andrade. Tivesse sido contemplada em lei, né, com todos os desafios inerentes a isso. Queria ouvir a opinião do Assis também sobre o assunto. Bom, sem dúvida seria melhor se houvesse o balcão único, como o Rangel chamou, esse órgão unificado que coordenaria todos os termos de compromisso. Seria melhor que houvesse, mas... Perdão? Desde que não fosse a CVM. Já temos trabalho
Eu ia sugerir justamente que fosse a CVM. Mas, Delegar para a autorregulação da B3, a Graziela também queria ver a opinião dela sobre o assunto. não, sem dúvida seria melhor se tivesse o balcão único, mas é melhor do que nada que tenha essa possibilidade. E nem lembrar que nem todo ilícito administrativo é crime. Então, felizmente, não todos. O universo dos crimes é menor do que o dos ilícitos administrativos. Então, eu diria que a possibilidade de celebração do termo de compromisso que existe hoje no âmbito do Banco Central não existia antes da Lei 13.506, já é um avanço. Então, se não resolve todos os problemas, resolve boa parte deles. Bom, senhores, nós realmente já ultrapassamos o horário previsto pelo nosso webinar, o que nos convida, com certeza, a programar um novo no segundo semestre, onde a gente espera contar com a presença de todos, e, sendo assim, nós encerramos o seminário e agradecemos muito. Tem uma mensagem aqui que eu acho que é da Maria Lúcia Cantidiano, que eu não vou me furtar a ler. Excelente evento, parabéns ao participante. Maria Lúcia, uma mensagem dessa vinda de você certamente é uma alegria para todos os presentes, não é verdade? Então, com essas palavras da Maria Lúcia Cantidiano, nós encerramos o nosso webinar. Agradecemos aos nossos convidados e à nossa plateia. Muito obrigado. Entendo. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.